Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e as últimas notícias, novidades e repercussões nas últimas horas. Sejam todos bem-vindos, deixe o seu like aqui no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Alô da fiel de hoje para o Gilson Eduardo, pessoal em Uberlândia, Minas Gerais, o José Roberto Lupe e a todos que nos acompanham diariamente por aqui. Sejam bem-vindos vocês também. Agora sim tem notícias. Bom, o pessoal perguntou aí nos comentários do vídeo, sobre a situação da Adidas, Informações foram veiculadas recentemente, que o Corinthians poderia fechar um dos maiores patrocínios da sua história, um dos maiores do mundo em termos de fornecedora de material esportivo. A Adidas quer ainda, tem o desejo de colocar o Corinthians como um time do seu top aí de fornecedora de material esportivo e também patrocinador. O Corinthians poderia embolsar com esta parceria R$1 bilhão num contrato que duraria 10 anos, R$1 bilhão em 10 anos, quase R$100 milhões por ano, por temporada. Enfim, seria um contrato maravilhoso, Quando eu vi os números, pensei, só vem. Por enquanto, pessoal, há um entrave. As conversas estavam em andamento, contudo, entretanto, as conversas não avançaram porque o Corinthians vive uma situação turbulenta em seus bastidores. Inclusive, em breve será retomada a reunião que pode culminar com a destituição do atual presidente, que está encabeçando nesta negociação, Augusto Melo, da direção do Corinthians. Então, assim, infelizmente, esse acordo tinha tudo para ser selado em breve e deu uma estacionada em virtude da ebulição que acontece aí nos bastidores de Parque São Jorge. Em que pese, essa parceria que poderia ser muito lucrativa para o Corinthians, poderia levar o time a um outro patamar, a um outro nível, mas o Corinthians ainda assim é um dos clubes que mais faturam com direitos de TV e transferência de jogadores. Mas o que chama mesmo a atenção é um crescimento da receita em marketing. O Corinthians é o segundo lugar em arrecadação no que tange a marketing. O Corinthians faturou na última temporada R$254 milhões. Imagina esses números só crescendo e uma parceria sendo firmada com a Adidas que renderia mais ou menos R$100 milhões ao Corinthians por temporada? Já imaginou quanto que o Corinthians poderia crescer, poderia levar o seu potencial, tanto de expressividade quanto a instituição de futebol, como também de conquistas? Sempre falei para vocês, o Corinthians é uma potência em arrecadação, um time que desbrava fronteiras em todos os lugares. Há corintianos fanáticos que amam esse clube como a própria vida. Infelizmente, as más gestões estão acabando com o clube. É um faturamento milionário, pode ser bilionário e a dívida só aumenta. É uma equação que, sinceramente, não consigo, a conta não fecha. A torcida tem feito a sua parte, tem lotado os estádios, a arrecadação, a ação popular que viralizou para arrecadar milhões aos cofres do Corinthians para ajudar a quitação do seu estádio. Foi uma iniciativa louvável da sua torcida e, por outro lado, a gente não consegue entender, infelizmente, muita coisa. Vou repetir, essa dívida do Corinthians não é de hoje. Gestões passadas, gestões temerárias que trouxeram uma carga financeira muito pesada para que o Corinthians pudesse carregar e hoje está na situação que está. A atual gestão contribuiu? Claro que sim, a dívida aumentou, mas a gente não pode responsabilizar Augusto Melo por todas as contas do Corinthians. Que cada um arque com a sua parcela de culpa, a verdade é essa. Mas enfim, pessoal, quanto à Adidas, a situação é essa. E as informações não param por aqui, tem mais. Vamos falar aí do mercado da bola? Bom, pessoal, o Corinthians ainda não definiu, na verdade, se irá ou não reforçar seu elenco. O Augusto Melo prometeu que fará
tudo que for possível, que não medirá esforços aí para aumentar, né, o poder da equipe no que tange a trazer jogadores com potencial para ser titulares, para aumentar aí as opções do Dorival Júnior, principalmente para o segundo semestre desse ano, mas a questão financeira pesa e pesa muito. Um dos jogadores que estavam sendo analisados aí pelo corpo diretivo e também pela comissão técnica praticamente teve a sua contratação descartada. O Corinthians tem a intenção sim de trazer um goleiro experiente para que Hugo Souza sinta, né, aquela competição interna que eleve o seu potencial. Nesse sentido, vários nomes foram estudados pelo Corinthians, incluindo o João Paulo e o Santos. Matheus Magalhães, que está, melhor dizendo, no Ajax, foi um dos nomes preferidos aí internamente no Corinthians. Entretanto, parece que deu ruim, viu? Melou aí as negociações. A informação é do GE, que apurou que Matheus Magalhães pode retornar ao Brasil, mas não virá para o Corinthians. Segundo o portal da Globo, o Grêmio tem tratativas avançadas e deve fechar a contratação do goleiro. Mesmo tendo seu nome ventilado aí nos corredores de Parque São Jorge, Corinthians até aqui não sinalizou que irá entrar na disputa para tentar contratar o arqueiro. E ainda, mais uma demissão. Chefe de departamento médico não faz mais parte do Corinthians. Pessoal, um dos departamentos que estavam sendo questionados e muito é o departamento médico, que tinha como chefe a doutora Ana Carolina Ramos. Nesta segunda-feira, ela foi oficialmente demitida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nas redes sociais, Corinthians agradeceu a profissional pelos serviços prestados, desejou a ela boa sorte. Ela também agradeceu a oportunidade, assim, fizeram na política da boa vizinhança e tudo mais. A doutora Ana Carolina era formada pela Universidade de Brasília, era responsável por coordenar o departamento que envolve áreas específicas, tais como a enfermagem, fisioterapia, massoterapia, nutrição e psicologia. Mais uma que cai, né? Recentemente, o Ney, que era o coordenador da base, né, o Claudinei Alves, foi colocado assim na geladeira, né? Ele foi afastado preventivamente. E agora a doutora Ana Carolina foi oficialmente demitida. Como eu disse para vocês, o departamento médico estava sendo muito questionado tanto interna quanto externamente. Na última entrevista coletiva, o próprio treinador do Corinthians, o Dorival Júnior, ele não culpou, na verdade, né, o departamento médico, só que ele ficou assim, ele externou a sua incompreensão. Nas palavras do Dorival Júnior, abre aspas, tivemos um problema sério com o Mateuzinho. Fecha aspas. O técnico Dorival Júnior fez, falou essa frase após a vitória do Corinthians sobre o Santos na Neoquímica Arena. Internamente havia informação de que havia um desgaste muito grande entre os departamentos de futebol e o departamento médico do Corinthians, que existia também um incômodo com a condução do DM, principalmente no tratamento de vários jogadores, casos aí do lateral direito, o Mateuzinho. Ele que ficou de fora do clássico em Itaquera por conta de um edema na coxa direita, segundo comunicado divulgado pelo clube. O atleta estava vetado da partida e estava fazendo tratamento fisioterápico. Dorival Júnior, além da incompreensão, ele manifestou publicamente o seguinte, abre aspas, vou procurar saber o que aconteceu realmente, não pode, ele viajou para o jogo do meio de semana, mas de lá para cá não treinou. De repente nos pegou de surpresa, vê-lo cortado do treinamento de sexta, sábado e sem condições de jogo para domingo. Fecha aspas, afirmou Dorival Júnior. A explicação do departamento médico, para que Mateuzinho fosse preservado diante do América de Cali foi porque ele foi poupado por conta de um desgaste e também para controle de carga. Não treinou na sexta e no sábado e foi cortado no domingo por conta de um edema, segundo o departamento médico. Só que não é de hoje que o departamento médico do Corinthians e a comissão técnica vem tendo atritos. Esse desgaste, segundo
Informações que obtivemos já acontece há tempos, desde Ramon e Emiliano Dias, principalmente na questão aí do Rodrigo Garro, por exemplo, e do Diego Palacios. A antiga comissão técnica estava incomodada com as idas e vindas do MEI ao departamento médico e também de uma possível falta de clareza sobre a lesão do armador. Internamente, segundo informações divulgadas pela ESPN, Ramon e Emiliano Dias teriam cobrado uma definição real sobre a situação de Rodrigo Garro, que até hoje não tem condições de retornar ou de estar à disposição do Corinthians. O Memphis foi outro caso abordado em entrevista pelo próprio Dorival Júnior. Segundo o treinador, Memphis tem um problema grave no tornozelo, mas não é para procedimento cirúrgico. Dorival disse, abre aspas, o Memphis não tem uma questão clínica cirúrgica. Estou até me adiantando ao departamento médico, mas não há necessidade. Teve uma torção muito forte no tornozelo, um inchaço muito grande, absurdo até. Talvez no meio de semana ele tenha condições de iniciar os trabalhos. O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, está praticamente iniciando essa transição. Espero que se recupere o mais rápido possível. Quem sabe possamos ter por 1 ou 2 partidas antes da parada para o Mundial de Clubes. Fecha aspas, concluiu Dorival. Agora a direção de futebol avalia quais medidas poderão ser tomadas. Afinal, eles demitiram, a chefe do departamento médico. Internamente, a justificativa para a demissão é que o clube, segundo os dirigentes, passará por mudança e a promoção de um realinhamento estratégico. Mas não definiram mais nada, Nada mais foi publicizado acerca do assunto. A intenção, pessoal, é discutir algumas alternativas para os próximos dias. Enquanto isso, o DM será comandado, entre aspas, pelos doutores André Jorge, Euris Faki e João Marcelo. A princípio, entre eles não haverá nenhuma hierarquia. E mais, Gui Negão é a promessa da base que vale 14 milhões de euros? Olha só, pessoal, é uma informação assim conflitante, Alguns colegas de imprensa se referem a Gui Negão como um jovem promissor da base, ao qual Augusto Melo fez referência quando falou que recusou a proposta de um clube francês para levar o jovem de 17 anos. Segundo Augusto Melo, esse clube francês teria oferecido 14 milhões de euros, quase 89 milhões de reais, pelo jovem da base. Entretanto, Augusto Melo teria negado a proposta porque as condições de pagamento não foram favoráveis. Ou seja, o clube seria o Montpellier da França, que teria tentado entrar em acordo com o Corinthians, oferecendo esse valor, mas de forma parcelada e num parcelamento que não teria, em tese, agradado a direção corintiana. Por outro lado, Augusto Melo também falou que o Dorival Júnior gostaria de contar com o jogador por um pouco mais de tempo e juntando as duas coisas, condições de pagamento não favoráveis que não agradaram a direção do clube, mas o desejo de Dorival em contar com a jovem promessa da base do Corinthians, a direção resolveu denegar a proposta. O vínculo dele com o Timão vai até 10 de junho de 2027 e a multa rescisória está na casa de 100 milhões de euros, ou seja, 644 milhões de reais. Em que pese tudo isso, Gui Negão ainda não estreou pelo profissional do Corinthians. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.